Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, nesta semana que já se encaminha para o fim, abriu a perspectiva admitida por toda a classe política, inclusive pelo judiciário, indica tudo isso que Sérgio Moro, deve ser o próximo alvo do Tribunal Superior Eleitoral devido ao que ele perpetrou quando estava à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, à frente da Lava Jato. E hoje eu vou apresentar aqui uma parcela pouco discutida do que ele perpetrou. Todo mundo sabe que Sérgio Moro usava a prisão preventiva quase como que um instrumento de tortura, como forma de coação para que as pessoas, cansadas de ficarem na cadeia, dissessem aquilo que ele queria, não que eles sabiam, mas aquilo que ele queria que fosse dito para atingir os alvos que ele pretendia atingir, ou seja, o PT, o governo do PT, que era o alvo primordial da Lava Jato, por pressão de aliados políticos e também por pressão ideológica, financeira e, acima de tudo isso, por interesse dos chefes da Lava Jato, respectivamente Dallagnol e Moro, para se lançarem em uma carreira política como aquela que você está vendo e que para Dallagnol terminou de uma vez por todas, porque a sua cassação não será revertida, apesar de o Dallagnol estar tentando convencer deputados aliados, mas o Dallagnol ele não vai encontrar apoio no Congresso por uma razão muito simples, porque inocentes e culpados vitimados pela Lava Jato se uniram para extirpar um mal maior, que foi o uso da justiça, o uso do poder judiciário, do sistema de justiça brasileiro, para atingir objetivos políticos. Mas pior do que tudo isso é o que eu vou relatar agora como uma das vítimas de Sérgio Moro. Eu me coloco nessa condição como uma das vítimas de Sérgio Moro e você vai entender por quê. Mas o mais importante de tudo isso é que o que ele fez com este que vos fala foi algo que se baseou não em tentativa de atingir algum político, claro que ele tentou atingir o presidente Lula através de mim, mas principalmente o Sérgio Moro fez comigo algo que ele fez com outros e que é pouco comentado, que é o uso da Lava Jato para se vingar e para calar críticos. Na verdade, o Sérgio Moro, o que ele fez comigo pessoalmente foi uma forma de não só se vingar de algumas coisas que eu vou mostrar aqui, por algumas coisas que eu vou mostrar aqui, mas também para intimidar possíveis futuros críticos e denunciantes dos métodos dele. Ao que eu me refiro? No dia 26 de fevereiro de 2016, eu fiz uma denúncia de que a Lava Jato pretendia levar o então ex-presidente Lula em condução coercitiva e quebrar sigilos bancário, fiscal, telemático, telefônico do Lula e de mais 40 pessoas e empresas. E essa foi a razão alegada pelo Sérgio Moro para realizar uma operação contra mim que me acusava de ter vazado para o Lula que ele seria alvo da Lava Jato com essa matéria que eu acabei de citar.
Mas, na verdade, a razão do Sérgio Moro foi muito outra. E além da operação da Lava Jato contra mim, ele representou criminalmente contra mim na Polícia Federal, dizendo que eu o havia ameaçado com um texto no Twitter que é óbvio que não seria ameaça alguma à vida do magistrado, porque evidentemente ninguém vai ameaçar um juiz federal publicando ameaça no Twitter. Olha, eu vou matar, vou acabar com o Sérgio Moro, com a carreira dele, com a vida dele. O Sérgio Moro simplesmente disse à Polícia Federal que eu fiz isso, eu, Eduardo Guimarães. E o caso é que o Sérgio Moro, na verdade, ele inventou essa história que eu o ameacei. Era muito claro no Twitter, o texto que eu escrevi em 3 partes no Twitter, devido à restrição de caracteres, então o Twitter só aceitava 170 caracteres. Eu dividi um pensamento em 3 partes e o Sérgio Moro, por mais iletrado que seja, e sim, ele é iletrado, teria que ser analfabeto funcional para confundir aquilo que eu disse com uma ameaça. Mas vamos ver aqui então por que foi que o Sérgio Moro veio para cima deste blogueiro, deste youtuber, e por que ele foi para cima de tantos outros, não por qualquer razão de Estado, mas por vingança e para intimidar quem ousasse se contrapor a ele. Então, o que acontece, nós vamos ver aqui nas matérias que eu vou apresentar, o que acontece é que em 2015, em 5 de maio de 2015, o Eduardo Guimarães, que vos fala, e a ONG que eu fundei lá em 2007, o Movimento do Sem Mídia, fizemos uma representação ao Conselho Nacional de Justiça, porque o Sérgio Moro prendeu uma pessoa inocente, expôs essa pessoa na mídia, acabou com a carreira dessa pessoa, acabou com a vida dessa pessoa, com o trabalho dessa pessoa, com a imagem dessa pessoa, e essa pessoa foi alvo de tudo isso por engano da Lava Jato. Não é engano, mas na verdade foi engano mesmo. Eles fizeram uma barbeiragem e o Sérgio Moro, inclusive, prendeu e reforçou a prisão, manteve, prorrogou a prisão de uma pessoa inocente. Vamos ver o que é que eu estou dizendo aqui. O que você vê aqui é uma reportagem que o Blog da Cidadania publicou em 2015, no dia 23 de abril de 2015, sobre uma ação do Moro contra a cunhada de Vacari, tesoureiro, então ex-tesoureiro do PT. Essa mulher é a Marice Correia de Lima, irmã da mulher de Vacari. No dia 16 de abril, um dia após a prisão do então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a imprensa anunciou a prisão da cunhada dele, Marice Correia de Lima, e também que ela já estaria sendo considerada foragida. Aqui você vê a imagem da reportagem na Globo News. Cunhada de João Vacari Neto é considerada foragida, afirma a Polícia Federal, matéria na Globo News. No mesmo dia, o advogado de Marice divulgou nota afirmando que ela estava participando de um congresso no Panamá e que decidiu voltar ao Brasil assim que soube do pedido de prisão dela. Aqui uma matéria do Jornal Nacional, advogado de cunhada de Vacari diz que ela vai se entregar na sexta-feira. Ela voltou de um congresso no exterior, onde ela estava trabalhando, para atender a ordem de prisão de Moro. 4 dias depois, a mesma imprensa anuncia que o juiz Sérgio Moro decidiu prorrogar por mais 5 dias a prisão de Marice, porque ela teria mentido. Justiça do Paraná, ou seja, Sérgio Moro, prorroga a prisão de cunhada de Vacari, e aqui a mulher aparecendo no Jornal Nacional, quando voltou ao Brasil,
presa e escoltada pelos agentes da Polícia Federal. Como se vê na imagem acima, o Moro tomou essa decisão dizendo que as imagens de uma câmera de um caixa eletrônico mostravam uma mulher que realmente era parecida com Marice depositando dinheiro na conta da esposa do Vaccari, e que isso não deixava qualquer margem de dúvida, ele usou essa expressão, de que se trataria da mesma pessoa que depositou dinheiro na conta de Vaccari, ou seja, a irmã de Vaccari, de modo que Marice teria mentido ao dizer que não fez depósitos na conta da irmã. O que se soube que ocorreu foi o seguinte: a polícia verificou os extratos da conta da esposa de Vaccari, detectou um depósito em um caixa eletrônico e pediu as imagens da câmera de que todo caixa eletrônico tem, filmando o movimento em torno de si. Tudo muito fácil, mas de fato Marice Giselda Rosi de Lima, irmã dela e esposa de Vaccari, são extremamente parecidas nos traços faciais. Porém, só uma análise muito assodada, precipitada ou mal intencionada dessas imagens faria alguém dizer que não deixam qualquer margem para dúvida. Para encarcerar uma pessoa, o mínimo que se espera das autoridades é que procedam com responsabilidade e critério. Do juiz que conduziu as investigações, muito mais. Deste esperava-se absoluta isenção, serenidade e paciência. Por isso se chama juiz, não promotor, que tem a missão de acusar, não de analisar os dois lados da moeda. A declaração de Moro sobre não haver qualquer dúvida de que a mulher filmada fazendo depósito no caixa eletrônico seria a cunhada de Vaccari revela um juiz sem critério, sem isenção, sem serenidade, enfim, sem condições de conduzir essa investigação. Esse texto foi escrito por mim basicamente no dia 23 de abril de 2015, não é? E aqui nós temos então uma análise superficial das fisionomias de Marice e Giselda, que mostraram que, apesar de terem traços faciais parecidos, era muito fácil notar as diferenças. Comparem a imagem abaixo. Eu vou até aqui abrir a imagem para você ver, não é, que era fácil de detectar. Uma é a mulher de Vaccari e a outra a irmã dela. Elas são parecidas, mas não são a mesma pessoa. E, na verdade, aqui a gente vê as fotos diferentes, né? Aqui a esposa de Vaccari, aqui a cunhada de Vaccari, são parecidas, mas não são a mesma pessoa. É fácil notar que, além do corte e da cor diferente dos cabelos de ambas, elas têm porte físico bastante diverso. Marice é mais alta e esguia, tem cabelos avermelhados e curtos, enquanto Giselda, a mulher de Vaccari, é mais baixa, usa óculos, tem corte e cor de cabelo diferente e é mais cheinha, por assim dizer. Após o advogado de Marice declarar que a foto da mulher no caixa eletrônico não é de Marice, sim da irmã dela, Moro aparece na imprensa se fazendo de inocente em relação à sua escandalosa falta de critério para dar uma declaração peremptória como a de que a imagem daquele mesmo caixa eletrônico não deixava margem para dúvida. E aí a Folha de São Paulo publicou uma matéria de um estudo que mostrava que não eram a mesma pessoa. Diante de tudo isso, o blog da Cidadania, através deste blogueiro, simplesmente decidiu representar o Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui você vê a cópia do protocolo. No dia 5 de maio, ele foi, essa representação contra o Moro no CNJ foi protocolada. Você tem aqui, vou até abrir a imagem também para você poder ver. Vamos lá. Aqui você vê protocolo ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, excelentíssimo senhor Dr. Presidente Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, referente representação em face
do meritíssimo juiz de direito da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, Dr. Sérgio Fernando Moro. E aqui, Eduardo Guimarães, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade tal, do CPF tal, acusa o Moro tal, aqui eu fiz a acusação. E um filiado à ONG que eu presidia, ele levou a Brasília essa representação e protocolou aqui, como você pode ver na foto, no Conselho Nacional de Justiça. E aqui a representação dizia: na tarde de segunda-feira, 4 de maio de 2015, foi enviado por SEDEX a Brasília representação ao CNJ contra o magistrado Sérgio Fernando Moro, que oficia perante a 13ª Vara Federal do Paraná. O processo será protocolado nesta terça-feira, dia 5. E aqui você tem a íntegra da representação, que eu reproduzi aqui no blog da Cidadania, não é? Aqui, Eduardo Guimarães, brasileiro, casado, representante, tal, não é? É um material longo, tem várias páginas, tinha umas 30 páginas aí, seria impossível ler tudo aquilo, mas, na verdade, eu representei contra o Sérgio Moro. 24 de abril foi a data da confecção do material e no dia 5 de maio foi efetivamente protocolado. Mais adiante, cerca de um pouco menos de um ano depois, o blog da Cidadania publica uma matéria denunciando na verdade não era bem uma denúncia, né, mas antecipando, foi um furo de reportagem, sob o título: Confira a prova de que Lava Jato e mídia formam uma polícia política. Aqui a foto dos donos da Globo premiando Sérgio Moro, né, pela sua atuação nefasta. E aí eu escrevo aqui no post anterior, o blog antecipou que divulgaria provas de que um conclave ilegal foi formado por órgãos de controle do Estado e por entes privados com a finalidade exclusiva de caçar petistas e só petistas em um processo golpista e literalmente ditatorial. A partir daqui, o leitor receberá a prova inquestionável de que a Lava Jato, entenda-se, o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público e a Polícia Federal, atuam em simultaneidade com grupos privados de comunicação para desmoralizarem o Partido dos Trabalhadores, o governo Dilma e o ex-presidente Lula, o maior alvo da Lava Jato. Sem mais delongas, vamos aos fatos. Na última terça-feira, uma fonte procurou o blog afirmando que na próxima segunda-feira, dia 29, eu tenho que voltar porque deu um salto aqui, né, que na próxima segunda, dia 29 de fevereiro, ou na próxima terça, 1/3, será deflagrada a 24ª fase da Lava Jato. Nessa fase serão quebrados os sigilos fiscal e bancário de 43 pessoas e entidades. Supostamente, essa operação deveria ser sigilosa. As investigações da Lava Jato correm em segredo de justiça. Nenhum ente privado deveria ter acesso aos próximos passos da operação. Essa é a teoria, porém a prática é outra. A fonte desta página provou ter informações privilegiadas de que na fase da Lava Jato serão quebrados os sigilos de Lula, de Marisa, de todos os filhos deles, de suas empresas, do Instituto Lula, da empresa de palestras de Lula, de Fernando Bittar, etc. Fernando Bittar era o dono do sítio de Atibaia. O mais estarrecedor, porém, foi a informação de que todos os veículos de uma dita imprensa simpatizante, como são conhecidos na Lava Jato os veículos que cumprem determinações dos investigadores no sentido de fustigar petistas, já dispunham de cópia da decisão de Moro que eu apresentei nesse dia ao público em geral e pedi à fonte que me enviasse cópia. Travou-se então o seguinte diálogo. A fonte: é isso, pode fazer chegar as suas fontes no Instituto Lula? Eu respondo: me manda a decisão. Ele disse: não posso, coloco em risco a fonte. Aí eu disse: se tantos jornalistas têm, a mídia toda, a fonte me disse que tinha, não há porquê. Aí ele me propôs: posso ditar a decisão se quiser. Eu disse: copie a parte do texto sem timbre. E ele disse: colocaram códigos em cada página para rastrear quem vazar.
Se eu puder falar ao fone, eu leio a decisão para você. É uma lauda. Posso ler aqui no Zap e gravar. Eduardo Guimarães, pode gravar um áudio? Isso, o que acha? Sim, beleza. Eduardo Guimarães, isso, grava. Se tiver o número do processo, dá todas as informações. Vou para a rua gravar. Na rua não tem web, então você vai receber mais ou menos em meia hora, ok? E eu aceitei, e aí, como se viu, eram informações sigilosas que agentes do Estado estavam repassando. Então, aqui eu fiz a degravação. E aí na degravação dizia a decisão do Moro o seguinte: a quebra de sigilo inclui todos os dados sobre contas e transações, inclusive a origem de crédito e destino do débito. Outras informações aqui, orientação ao MP para implementar quebra, receita, comunicação à autoridade policial. Datado de 23 de fevereiro de 2016, Sérgio Fernando Moro. O número da decisão aqui do Sérgio Moro, que eu tinha, não é? Foi passado pela fonte, 5005896-77.2016.404.7000. Data de 23 de fevereiro foi a decisão do Moro. E aqui, para que você tenha uma ideia, a lista de todos que iam ter o sigilo quebrado, 40 nomes. Então, Lius, a empresa e palestra de Lula, o Instituto Lula, o próprio Lula, a mulher do Lula, Maria Letícia, então esposa do Lula, Maria Letícia, filho do Lula, G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, BR4 Game Corp, que era a empresa do filho do Lula. Várias pessoas e empresas teriam todos o sigilo quebrado, um total de 40 nomes. E o que é que acontece? Um ano depois disso, a operação não foi levada a cabo naquele dia 23, ou no dia 1º de maio, foi adiada por causa da minha reportagem, e aí começou a vingança do Sérgio Moro. Primeiro chegou na minha residência uma intimação para comparecer à Polícia Federal por ter ameaçado um juiz federal. E aqui nesse dia foi o dia que eu fui depor sobre a vingança do Moro diante de um texto que eu escrevi em 3 partes, em 3 segmentos, 3 parágrafos no Twitter devido à limitação de caracteres. Vamos assistir então. O blogueiro Eduardo Guimarães presta novo depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Guimarães fez críticas às gestões de Geraldo Alckmin no governo de São Paulo e Michel Temer na presidência da República, além de críticas à Operação Lava Jato. A repórter Paula Araújo tem os detalhes pra gente. Paula, boa tarde para você, de volta depois das férias, que bom. O que se sabe já sobre esse novo depoimento? Pois é, Cris, de volta depois das férias, já aqui na Polícia Federal em São Paulo, onde passamos muito tempo, e onde hoje prestou depoimento o blogueiro Eduardo Guimarães. O depoimento começou às 3 horas da tarde, durou quase 2 horas, e ele já tinha postado mais cedo no blog dele a informação de que viria até aqui prestar depoimento, porque foi acusado pelo juiz Sérgio Moro de ameaça, por conta de uma postagem que fez no Twitter em 2015. Eu conversei com o blogueiro também, com o advogado dele sobre isso. Vamos ouvir. Se a gente lê a mensagem, fica muito claro. Como a gente sabe, o Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, às vezes, você tem um texto mais longo, você tem que fracionar. O texto é exatamente esse. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido no poder discricionário como Sérgio Moro vão custar seu emprego e sua vida. É muito óbvio, ele está falando com o leitor. Cada brasileiro que se entusiasma com isso sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. O que é custar caro? Vai lhe custar o seu emprego, vai custar a sua vida. É um texto muito claro, Acontece que se você pinça uma mensagem e descontextualiza um tweet da sequência, pode soar eventualmente como um teor agressivo ou ameaçador, mas se você lê a sequência, é muito óbvio. Se eu vou matar você de rir, aí você corta o de rir. Você entendeu? É muito triste isso. É muito triste. Eu acho que é vergonhoso. Todavia, não foi só isso. Pouco antes, no dia 21 de março de 2017, às 6 da manhã, a minha residência foi invadida
pela Polícia Federal por conta de eu ter, supostamente, segundo o Sérgio Moro, vendido meus serviços para Lula. Eu teria, não sei qual era a tese exatamente, mas eu teria sido pago para, sei lá, invadir os arquivos da Receita Federal e conseguir a decisão contra o Lula e os seus familiares, amigos, etc. E aí eu fui conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Começaram a me interrogar sem a presença do meu advogado, escreveram coisas que eu não disse no depoimento. Depois, no fim do depoimento, chega o meu advogado, esse que estava falando aí no vídeo anterior, e conseguimos retificar o depoimento, mas ainda assim tudo continuou por mais uns 2 meses, todo esse processo, até que uma denúncia minha no jornal Folha de São Paulo fizesse com que o Moro se declarasse suspeito. Aqui você vê matéria do jornal Folha de São Paulo, na verdade é um artigo de minha autoria, intitulado Julgado pelo Inimigo, onde eu relato aqui no jornal, que saiu essa reportagem na página A3, eu relato tudo o que aconteceu e relato que o Sérgio Moro me processava pessoalmente e ao mesmo tempo pilotava o inquérito por quebra de sigilo contra mim na Lava Jato. Então eu estava sendo julgado por um inimigo que me processava pessoalmente, e aí o que aconteceu foi isso que você vai ver agora. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. O fato: não houve nenhum desdobramento dessa investigação, eles não conseguiram provar nada contra mim, mas o Sérgio Moro conseguiu destruir a minha empresa que atuava na área de comércio exterior. Eu tinha negócios com outros países, intermediando exportações de indústrias brasileiras para Europa, para África e para América Latina. E essa empresa simplesmente virou pó, porque durante 2 meses eu fiquei aparecendo nos telejornais, nos jornais, inclusive na Globo, naquele cano da corrupção ali, onde eles acusavam as pessoas no âmbito da Lava Jato, e isso acabou com o meu negócio, e hoje eu estou aqui vivendo como blogueiro, como youtuber, não é? Então, essa era a forma como o Sérgio Moro usava a Lava Jato para atingir os seus objetivos pessoais e também para se vingar de desafetos. O país ganha se Sérgio Moro for tirado da política, porque é um dos indivíduos mais perigosos deste país e ele faz qualquer coisa para atingir seu objetivo, e não pode estar no Senado da República uma pessoa como Sérgio Moro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.